a Cati, posso chamar de Cati? Ela me contactou, disse que queria fazer, então, um trabalho sobre a Dona Mafalda, e eu achei uma ideia muito interessante, uma vez que eu saiba, ninguém trabalhou com a Mafalda nesse sentido que vocês estão procurando. Tá? Sim. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, que tipo de informação vocês querem, porque eu conheci a Mafalda, meu Deus, quando eu era ainda graduanda na URGS. E depois, mais tarde, depois que o Érico faleceu, eu continuei visitando a Mafalda, mas só em 82 ela me pediu para organizar o acervo do Érico. E a partir daí, então, eu frequentei a casa dela com mais, vamos dizer assim, uma vez por semana, tá? Durante vários anos, até que ela faleceu, né? Sim. Então, eu não sei se vocês... É isso que eu conheço da Mafalda, é esse contato, afora o que ela disse naquela entrevista que nós fizemos que você já conhece. Sim. Então, professora, o que nós estamos pesquisando? Nós começamos a levantar diversos materiais desde março, quando a gente foi ao museu, porque realmente ela não aparece. Ela não tem visibilidade, não. E o que me incomodava era que ela ficava sempre na posição esposa de. Estamos falando sobre Mafalda. Sim. E a nossa ideia agora, nesse terceiro momento, é trazer contribuições de outros lugares que falam dela também. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Uma coisa que eu acho importante, que foi que a professora Maria da Glória colocou antes mesmo, que a dona Mafalda pediu para ela fazer o acervo do Érico Veríssimo. Essa importância social, essa importância para a literatura que ela tem, de ser um lugar de memória, uma guarda de memória do Érico Veríssimo, de trabalhar para que essa memória continuasse, né, no Museu de Cruz Alta, no acervo que a senhora tem, e tudo o que foi sobre ele, essa mulher que sempre foi sempre estava com ele em todos os lugares, que ele valorizava tanto, então, grande importância sobre ela, porque ela lhe pediu isso, né, que cuidasse do acervo. É isso mesmo. Bom, eu acho que ela tem uma importância social ainda mais ampla, uma vez que durante a vida do Érico, foi ela quem o sustentou, vamos dizer assim, no sentido moral da vida, ou seja, ela sempre o acompanhou, ela não o deixou desanimar quando ele ficou doente, né, porque ele teve 2 infartos, e ela segurou, vamos dizer assim, né, o ânimo do Érico para ele se recuperar. Então, ela também, além de manter a memória dele a posteriori, depois da morte, ela, na verdade, fez um trabalho de sustentação mesmo, era ela quem, vamos dizer assim, tornava aquelas sessões de soirée que ele fazia à noite, por exemplo, com sempre um cafezinho. Ela não falava muito, mas ela conversava também bastante com as amigas que estavam junto, né? Com os amigos também. Então, ela participava muito, talvez até mais que o Érico. O Érico era muito de ficar ouvindo. Sim. Então, ela animava, vamos dizer assim, essas reuniões com os amigos. Agora, quanto ao acervo, isso aconteceu depois que o Érico faleceu. Ela ficou muito, muito deprimida. Realmente ficou. Ela não queria receber ninguém, ela só conservou algumas amigas da mesma idade. Quando ela conseguiu, digamos assim, se sentir melhor, foi durante esse ano, o ano de 1982, em que ela se animou a
descer para o porão e mexer nas coisas do Érico, porque ela não queria nem olhar. Sim, imagino. Ela sempre muita saudade, muito sofrimento mesmo, né? De luto. Então, ela me, como eu era amiga da família, né? Já estava, era professora nessa época da PUC também, tá? Além da URGS, ela sabia digamos assim, do meu trabalho com literatura, das minhas amizades com os autores também, né? Principalmente com o crítico maior naquela época do Érico, que era o Flávio Loureiro Chaves. Ela me perguntou, na verdade, ela pediu para eu ir lá e me perguntou se eu poderia arrumar, vamos dizer assim, a papelada que o Érico tinha deixado completamente sem ordem nenhuma, estava tudo misturado. Ou seja, tinha ficado o gabinete dele como ele deixou, como alguém que está trabalhando, né? Sim. Como alguém que está criando, que tem leituras para fazer, tem cadernos para consultar, mas estava tudo realmente muito misturado. E eu percebi, quando eu fui pela primeira vez olhar o porão dele, como ele dizia, a toca, Sim. Eu fiquei impressionada, primeiro com a quantidade de material que havia, né? Tinha muito papel, muitos cadernos, muitas fotos e cartas também, enfim, muitas lembranças na casa, é claro. E o local não era bom, porque era muito úmido. Eu ainda não sabia muita coisa sobre cuidar de um acervo, evidentemente, porque era uma experiência que, na verdade, ninguém tinha de cuidar de acervo literário, a não ser fora do Rio Grande do Sul, né? Então, eu disse para a Mafalda que eu ia separar o material, né, guardar direitinho primeiro, e depois, então, a gente ia ver como é que tratava tudo aquilo. E ela me deixou muito mais à vontade para trabalhar, porque ali ela não interferia, ela não entrava lá, ela me deixou realmente, num primeiro momento, separar todos aqueles papéis. E eu fiz isso, separei as fotografias numa caixa, em várias caixas, para dizer a verdade, separei as cartas, que eram coisas evidentes, né? Separei esboços, que aí sim era uma quantidade e tudo misturado. Então não sabia de que livro eram os esboços. Era impossível naquele momento. Eu só separei o que havia de originais, né? Que era pouco, não era muito, na verdade, eram poucos originais. Enfim, eu fui separando o material, tá? E aí, depois que estava tudo separado, eu disse para ela que a gente precisava ter umas caixas mais sólidas, tá? Mais adequadas, e resolvi fazer uma visita. Eu fui ao Rio de Janeiro e fui ao Museu Nacional para aprender alguma coisa. Foi ali que eu aprendi a catalogar, por exemplo, né? Criar um sistema de catalogação parecido com o deles. E então nós duas, eu e ela, pedimos para a Livraria do Globo, que tinha uma gráfica, é claro, né? Além da editora. Eu ainda estava, de vez em quando, eu ainda trabalhava lá, porque eu tinha sido secretária editorial, e era esse mais um motivo para a Mafalda confiar em mim, porque fui eu que fiz os primeiros contratos que o Érico assinou na vida, porque a editora até aquele momento não tinha contratos. Nossa. Então
ela pediu, né? Porque eu pedi para ela fazer isso em vez de mim, né? Eu preferia não entrar nesse setor. Ela pediu caixas de papelão, como deveriam ser, porque eu já tinha visto lá no museu, né? E também as fichas, a gente mandou imprimir uma ficha básica. E ela conseguiu uma porção de fichas, o suficiente para catalogar praticamente tudo, e também as caixas. Foi muito engraçado, porque como foi a dona Mafalda que pediu, eles mandaram as caixas com não era puro papelão, entende? Eles forraram com florzinhas, com estampado. Era muito engraçado. Ficou inadequado, mas enfim, porque não era para forrar, né? Era para manter o papelão, que ele respira melhor. Mas tudo bem. Deu certo. Aí nós fomos eu fui colocando o material dentro das caixas, identificando as caixas. E como no ano isso foi, eu levei uns 2 anos para organizar tudo isso, né? Ir para o Rio, voltar. Eu estava trabalhando, enfim, né? Na PUC no momento, eu não estava na URGS, porque eu ainda não. Eu tinha sido anistiada, mas a situação ainda estava. Ainda estava, digamos, duvidosa a situação, então eu estava trabalhando na PUC e foi ali, na verdade, que eu desenvolvi um projeto para o CNPq, que foi aprovado em 1984 e que foi um dos 2 primeiros projetos que existiram no Brasil para acervo literário. Foi o do Érico e o do Guimarães Rosa, pelo IEB. Tá? Então, isso ajudou bastante, porque me permitiu, eles aprovaram o projeto. Eu tinha feito um projeto de acervo pela primeira vez na vida, eu não fiz aquilo que eu podia fazer, mas eles aprovaram, continuaram, inclusive depois, sempre aprovando os projetos do acervo literário de Érico Veríssimo, cuja sigla, vocês sabem, é a LEVE, né? Mais conhecida. E a Mafalda, nesses anos posteriores, eu ia uma vez por semana e já podia ter uma bolsista por causa do CNPq. Sim. Então, a primeira bolsista que eu tive foi Cristina Pence, e depois ela foi sucedida pela Márcia Ivana de Lima e Silva, e depois vieram muitas no futuro, vamos dizer assim, tá? Eu não sei mais nem nomear todas elas, mas essas a Cristina ficou conosco até ir para São Paulo e abandonar o acervo, porque ela não podia, né? Ela tinha conseguido um emprego lá muito bom. E a Márcia Ivana continuou comigo, fez mestrado, fez doutorado, sempre vinculada ao ALEV, tá? E nós trabalhávamos na sala onde o Érico recebia as pessoas. A foto que eu tenho, eu acho que ela é uma foto vazia, ou seja, não tem ninguém ali. Porque naquela época a gente não se preocupou em documentar o trabalho do acervo lá na casa do Érico. Sim. Tá? Nós íamos lá nas sextas-feiras à tarde, que era o dia que eu tinha livre, e trabalhávamos junto com a Mafalda, porque aí a Mafalda ficava sentada fazendo o tricô ou então bordando, e a gente conversava com ela sobre o material e ela ia esclarecendo dúvidas. Então ela tem um papel muito importante também, porque ela foi, vamos dizer assim, a nossa fonte de informação sobre todo o material referente ao Érico que existia na casa dela. E ela foi a fonte mais confiável, porque ela se lembrava
Uhum. O Luiz Fernando não se lembra, porque ele era um garoto praticamente quando o Érico começou, né? Aliás, começou não, o Luiz Fernando nasceu bem depois, né? E a Clarissa já estava radicada nos Estados Unidos, em Washington, então também não ajudava, não podia ajudar. E enfim, o Luiz Fernando estava começando a sua carreira literária também, e a gente não tinha muito contato com ele. Então era a Mafalda que resolvia tudo, em termos de procurar saber o que era cada coisa, ou então os esboços ela não conseguia muito, porque eu acho que o Érico não mostrava muito as fases bem iniciais dos trabalhos. Ele gostava de mostrar, era uma coisa mais que ela pudesse ler, né? Mais um original, por exemplo. Então, mas ela identificou todas as fotos que nós achamos. Isso foi muito importante, porque nós não tínhamos, às vezes, noção de quem eram aquelas pessoas. E ela também teve algumas coisas que, evidentemente, ela não conseguiu lembrar. Ou não conseguiu identificar, por exemplo. Por exemplo, as datas. Ela dava datas, mas as datas são mais ou menos aproximadas. Porque alguma coisa ela sabia mesmo, outras não. Ela só aproximava. E data é uma coisa muito importante, né? Para um acervo. Mas a gente conseguiu, pelo menos, identificar as fotos e alguns remetentes de cartas que a gente não sabia quem eram também. Tá? Então, isso foi muito, muito importante para o acervo poder viver como um lugar de memória, como se diz, né? Enfim, ela foi muito paciente conosco, porque no começo era eu, que ela conhecia muito, e uma menina de graduação, porque eram estudantes de IC, sempre, né, de iniciação científica. Só depois a Márcia, que ela já, aí com o tempo, ela desenvolveu uma relação mais próxima, né, porque ela fez um mestrado e doutorado sobre o Érico, e sempre esteve lá. E outras pessoas também conheceram a Mafalda, mas como bolsistas, vamos chamar assim, né, bolsistas vinculados aos meus projetos, mas eu acho que a Márcia foi a que mais acompanhou, né? Então, ela respondia perguntas, ela gostava de conversar com o pessoal. Eu acho até porque era mais uma forma de se lembrar do Érico de uma forma feliz, né? Porque ela sabia que estava ajudando a guardar a memória literária dele, né? E ela nem imaginava também o que seria um acervo. Ao passar dos anos, a equipe foi aumentando, porque era muito material. Eu tive que dividir o material entre um bolsista e outro. Nós acabamos com 15 classes de documentos. Vocês imaginem, em alguns tinha mais de 2.000 documentos, por exemplo, cartas e fotos. Fotos deve ser por aí, cartas tem mais ainda, né? Os originais, os manuscritos de esboços também, a gente nunca chegou a contar, porque primeiro nós tínhamos que separá-los e, olha, levava muito tempo para fazer isso, porque a pessoa que lia, em geral, aí no caso ia ser eu, porque talvez conhecesse melhor a obra do Érico, mas nós lemos toda a obra, várias vezes. Nossa, que trabalho, hein? Porque é uma obra. O pessoal penou. Foi um trabalho assim de monge beneditino, de fato, porque a gente precisava identificar uma página e saber de onde é que aquela se referia. Né? Por exemplo, sei lá, um esboço que vinha assim, manuscrito,
com a letra que o Érico não era fácil. E lendo aquela página, a gente teria que identificar de onde ela seria, né? Seria esboço de que livro. Então tinha que conhecer os livros, de conhecer aos poucos aquele material todo, e era difícil de organizar, porque ele estava todo misturado mesmo, né? Essa parte foi a mais complicada, e até hoje ela não está pronta, tá? Isso é verdade. Nós conseguimos reunir alguns originais, de fato. Também reunimos um começo, um romance que ele não escreveu, só tem esboços, que é A Hora do Sétimo Anjo. Está numa caixa, todo separado, mas não tem ordem nenhuma, porque nós não sabíamos o que ele ia fazer exatamente, ou ele mudou de ideia várias vezes, tá? Então a gente também conseguia acompanhar, de certa maneira, o processo de criação do Érico. E a Mafalda acompanhava de longe, porque ela ouvia as nossas conversas, evidentemente, de vez em quando dava um palpite, né? Mas ela foi realmente a pessoa que, na verdade, salvou essa memória do Érico, porque se ela não tivesse tomado essa atitude, nós não teríamos todo o material que hoje em dia, vocês bem sabem, está depositado no Instituto Moreira Salles, né, naquele edifício que eles têm especial para acervos, que é todo controlado, de temperatura controlada, umidade controlada. Eles refizeram toda a embalagem dos materiais com muito mais, vamos dizer assim, posses do que nós tínhamos, mesmo com a ajuda do CNPq. O que a gente conseguia era comprar certo tipo de papel que a gente sabia que preservava, né, os originais ou as fotos, alguma coisa que a gente tinha para recuperar o que estava rasgado ou furado, enfim, isso também existia muito, né? As cartas muitas vezes eram em material muito frágil mesmo, né? Os originais, aliás, até os livros, né, do tempo da guerra, por exemplo, as primeiras edições, era um papel muito ruim. Então eles, enfim, as capas também estavam, evidentemente, nem todos a gente tinha lá. Eu consegui recuperar vários assim em sebos. Nós fizemos pesquisa também de campo, né, os sebos, para conseguir recuperar as edições. Nem todas estão lá, inclusive as traduções do Érico, porque também nós não conseguimos as primeiras. As traduções eram muito antigas, né? Estavam esgotadas. Enfim, mas isso tudo a Mafalda acompanhou, né? Até o fim, na verdade. Até ela falecer. No início da nossa pesquisa, eu levantei a questão de que será que a dona Mafalda faria esse processo de leitura dos originais e ela palpitava? A senhora saberia nos dizer isso? Eu sei, sim. A Mafalda lia. Assim como outros amigos do Érico. O Érico, quando terminava, mesmo que ele tinha o livro mais ou menos pronto, né, de certa maneira considerado pronto, ele primeiro passava para a Mafalda e depois ele passava, às vezes, para o Maurício Rosenblatt, que já faleceu, né, que era muito amigo dele. Às vezes ele conversava com o Mário Lima a respeito, que também era um livreiro e um grande amigo, a quem, inclusive, ele doou vários originais. Mas nós podemos dizer que a dona Mafalda era a primeira leitora do Érico, então? Acho que sim. Não sei se primeira sempre, tá? Mas certamente era a leitora mais constante do Érico. E ela dava palpite, sim. Um que ele conta, né? Vocês sabem que ela pediu para ele não colocar o filho, o menino, no cortejo do incidente em Antares, que ele tinha pensado em colocar um menino. Sabe? Não, eu não sei essa. Ela disse: ai, Érico, isso é horrível.
tu não vai colocar uma criança num cortejo de mortos que estão apodrecendo, né? Ao vivo. E ele acatou, não tem. Ele substituiu pelo maestro Menandro. Isso eu sei porque eu sei, ele contou, ela contou, na verdade, né? Então, eu acho que tu pode dizer que a Mafalda interferia, sim. Interferia, dando, claro que ela dava opiniões, ela não era impositiva. A Mafalda não era autoritária, a não ser quanto à saúde do Érico. Aí ela fazia ele se alimentar direito, fazia ele fazer exercício, nem que ele não quisesse. Caminhadas longas, que ela fez, inclusive, muito depois que ele faleceu, ela continuou caminhando por Porto Alegre, como ela caminhava antes com ele. À medida que o acervo foi crescendo, ele teve que sair da casa do Érico, porque não dava mais. Não comportava. Nosso trabalho foi aumentando o número de documentos, porque muita gente doou também, né? E a gente fez esse trabalho de campo, de ir atrás, né, das pessoas para conseguir material. Então não dava mais não tinha onde colocar, e ele foi para a PUC. E a PUC nos forneceu uma sala grande só para isso, que depois a gente foi crescendo, foi mudando de lugar e tal, mas chegou um momento em que nós estávamos, agora sim, quase, já nos anos 2000, a gente pensou em criar um memorial mesmo do Érico, né? Uma coisa maior, e havia outros acervos que tinham sido associados ao do Érico. A gente tinha um centro de memória, né, literária na PUC, com 10 acervos, inclusive o Moacir Scliar, o Dionel Machado, etc. A Lila Ripoll. E foi ficando muito grande esse acervo de memória, e a gente pensou, então, em criar um edifício para ele. Tá? E aí o reitor da época, ele nos ofereceu um prédio lá na Ipiranga, como tem um museu, aquele de tecnologia, bem na frente da Ipiranga, que ele ia construir só para o material dos acervos, porque os acervos eram a única coisa que dava visibilidade ao curso de letras, a faculdade de letras, e ele reconhecia isso. Mas ele faleceu, e o novo reitor não levou adiante isso, e aí a gente pensou no memorial da CE. A gente foi atrás, primeiro a gente procurou o Tribunal de Justiça, que fez, assim, tabulou, vamos dizer assim, negociações, né? E não deu certo. Eles iam nos dar aquele prédio da Praça da Matriz, onde é a escola de magistratura hoje em dia. Também não. Aí a escola de magistratura ganhou. E então o acervo andou muito, né? Acabou sendo a CE, tudo bem, estava tudo acertado, ia assim, mandar o acervo do Érico para lá e os outros, só que aí o governo do estado resolveu que eles queriam assumir. E nós fomos contra, porque ninguém pode assegurar que toda essa documentação, que era muita já a essa altura, né, dos outros também, nas mãos de digamos assim, de um funcionário administrativo do Estado, fosse perdurar. Não havia continuidade, vocês entendem? A Mafalda não chegou a ver essa última parte, né? Ainda bem. E nós tivemos que fazer essa coisa que foi dolorosa para todos nós que trabalhamos no acervo. Muita gente trabalhou no acervo do Érico e nos outros também. E que foi transferir o acervo para o Rio de Janeiro. E isso porque o diretor do Instituto Moreira Salles, na época,
ele se interessava, ele soube digamos assim, da dissensão entre o pessoal do governo e os organizadores do Centro de Memória, e se ofereceu. E aí o Luiz Fernando decidiu, então, que a gente iria entregar para eles. Isso nos separou do acervo, e aí eu não tenho, digamos assim, mais acesso a todo aquele material. Então, o que eu tenho em casa são imagens, né, de alguma coisa que a gente fez porque precisava para algum fim, exposições, por exemplo, PowerPoints que a gente fez, coisas assim. Mas eu posso fornecer para vocês algumas fotos com a Mafalda, isso sim. Uhum. Ela sempre andava ao lado dele. É verdade. Junto com ele. Ela não era aquela mulher do início do século, que era submissa, que ficava... Ela não... Não, a Mafalda era extremamente determinada. Ela era o coração da casa, de fato, e a mente, muitas vezes. Ele diz isso no solo de clarineta, né? Ela que fazia toda a administração da casa, dos filhos, e o Érico, e criava espaços para o Érico poder criar também, né? Nossa, que interessante, né? Aí é que tá. Por exemplo, tinha muita gente que procurava o Érico, né? Quando ele estava vivo, e ela tratava de, vamos dizer assim, equilibrar as visitas com um tempo que ele tivesse livre, porque senão estavam sempre dentro da casa dele, né? Sim, imagine. O Érico recebia muita gente. E ela gostava, professora, dessas visitas, dessa movimentação cultural dentro de casa? Eu acho que sim, ela tinha uma vida cultural muito, muito ativa também. Ela não era apenas vinculada àquilo que o Érico fazia, mas ela tinha amigos, escritores. Depois que o Érico faleceu, ela fazia reuniões com o Quintana, com o Josué Guimarães, né, que ainda estavam vivos. Acho que isso é importante também, né? Ela tinha vínculos com outros autores e com o meio cultural aqui do Rio Grande do Sul. Ela não foi entrevistada porque ela não foi entrevistada mais vezes, eu acho, porque ninguém se interessou por ela, né? Porque jornalistas, por exemplo, podiam ter feito não só aquela entrevista que foi encomendada por nós, né? Mas os outros não têm. Eu não sei se a Zero Hora uma vez fez uma homenagem. Vocês devem ter essa Zero Hora, né? Eu sabia já que a professora Maria da Glória é muito acessível, assim, atende as pessoas. Eu atendo não só Érico, viu? Mas realmente... porque quando é Érico, então mais ainda. Olha, então eu estou sempre à disposição, entende? Porque eu acho que a minha função, eu fui a coordenadora do acervo e até hoje eu sou a consultora lá do Instituto, né? Sim. E todo mundo que conhece, quer saber do Érico, quer trabalhar com o Érico, fala comigo. Não sei como é que conseguem, né? Mas o e-mail, mas conseguem. Eu respondo. Converso, eu faço palestra sobre o Érico, sempre tenho o que dizer. De certa maneira, a Mafalda me deixou esta herança. Eu sou aquela que deve manter a memória do Érico viva. E eu tenho tentado fazer isso, por isso é que eu não recuso ninguém, né? Dá uma visibilidade de alguém que teve o conhecimento disso, para não ficar muito no empírico, né? Dizendo, porque a gente acha que ela, né? Mas não tem muita coisa. E tendo assim, a sua é uma fala de autoridade. Porque tem esse acervo que existe, que está, né? E que foi construído depois da morte por colaboração, influência, uma coisa né, dela. Eu já vou avisando. As cartas que o Érico mandou para Mafalda, ela não nos deixou ler.
Não, mas isso não precisa. Tá? Não, eu acho que queimou, na verdade. Ela destruiu. Ela disse que não. As cartas, os segredinhos, né? Que eles... Eu acho que não, tem coisas que são sigilosas. Realmente a gente não revela, né? Claro que não. O acervo tem a obrigação de manter o sigilo, a privacidade da família, principalmente. Né? E o respeito também, né? Pela memória, né? Exatamente. É isso. Eu acho que é muito justo, muito certo. A responsabilidade por um acervo é muito grande. É verdade. E o pessoal lá no Instituto Moreira Salles, eles também não cedem assim para qualquer um, é só para pesquisador mesmo. O acesso. Depois teve muita gente que já foi para lá também. Não é muita, mas saíram algumas teses bem interessantes. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi uma alegria conversar com a professora Maria da Glória. Fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu venho da literatura, entrei na aventura da análise de discurso, mas o pezinho da literatura está aqui. Por causa do Érico Veríssimo, né? Olha, na verdade, a literatura hoje em dia acolhe todo mundo. E o nosso programa é Interface Língua-Literatura. Porque não tem como você... A língua fora da literatura, a literatura fora da língua, não tem. É meio difícil. Ela faz parte. Então, professora, muito obrigada. Espero que nós possamos conversar mais vezes. E para mim também foi uma alegria muito grande. Obrigada, professora. Um abraço. Aqui.